Você já sentiu o silêncio de Deus como um peso? Não como ausência, mas como um espaço vazio que ecoa, perguntando se você ainda está sendo visto, se ainda está no caminho certo. José sentiu isso. Não foi um dia, nem uma semana. Foram anos. Ele conhecia o gosto amargo de ser esquecido, mesmo quando o seu coração e as suas mãos permaneciam fiéis. Ali, no cárcere, longe dos aplausos, ele descobriu que o silêncio de Deus não é abandono, é um estúdio secreto de preparação. É nesse silêncio que os planos se tornam sólidos, como Provérbios 21:5 nos lembra. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. José não estava parado, estava sendo moldado. Há um contraste profundo entre o tempo humano e o tempo de Deus. Nós medimos o valor pelo agora, Deus mede pelo eterno. José queria talvez a liberdade naquele momento, mas Deus queria dar-lhe um trono sustentado por um caráter inabalável. É o que Salomão disse em Eclesiastes 3, há tempo de plantar e tempo de colher. José estava plantando, mesmo sem ver o broto romper a terra. A cada dia no cárcere, uma raiz crescia mais fundo. E não são as raízes profundas que sustentam as árvores altas? Assim também é com o caráter. Ele se aprofunda no silêncio antes de florescer na luz. Essa história não é só dele. Daniel também conheceu a sala de espera de Deus. Foi esquecido por um tempo, escondido dos olhos do poder, até que, no momento certo, foi chamado e promovido. Existe algo que liga esses homens. Ambos viveram o tempo escondido, sem reclamar, sem desistir, sem se corromper. Eles não correram para abrir a porta. Eles ficaram prontos para quando a porta se abrisse sozinha, no momento exato. Porque Deus não se atrasa. Ele trabalha no invisível, e o invisível, muitas vezes, é o que mais transforma. Enquanto nós olhamos para o relógio, Ele olha para o coração. E no silêncio, onde nada parece se mover, Ele está alinhando histórias, circunstâncias, pessoas e oportunidades. Talvez você esteja agora no seu próprio cárcere, não de grades, mas de esperas, incertezas e promessas não cumpridas. Talvez você se sinta esquecido. Mas e se esse esquecimento for apenas o intervalo antes da música recomeçar? E se o que parece pausa for, na verdade, o compasso certo para o início de algo maior? O erro invisível de achar que espera é desperdício. Há um tipo de silêncio que dói mais do que a palavra dura. É o silêncio do tempo passando, enquanto você sente que nada muda. É a sensação de estar pronto e ainda assim ver os dias se repetirem. Mas existe algo que José entendeu e que poucos compreendem. Espera não é desperdício. Espera é terreno fértil. O que fazemos nesse terreno define a colheita que virá. José, no cárcere, não ficava sentado olhando para as paredes. Ele cultivava. Ele aperfeiçoava os dons que já tinha. Ele servia com excelência nas pequenas tarefas. Ele observava, aprendia, interpretava não apenas sonhos, mas também pessoas, situações, comportamentos. Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. A paciência que José carregava não era uma espera resignada, mas uma espera ativa. O fim, para ele, não era apenas sair da prisão, era estar pronto para o que viria depois. Ele não queria apenas liberdade, queria estar preparado para lidar com ela. Muitos se desgastam tentando forçar portas, e quando elas se abrem, não sabem como permanecer do outro lado. Há uma diferença entre esperar sem propósito e esperar com intencionalidade. A primeira é vazia, corrosiva, enfraquece a alma. A segunda é construtiva, silenciosa, discreta, mas enche o espírito de maturidade. José sabia que cada dia, mesmo repetitivo, podia ser usado para polir algo dentro dele. E é assim que a espera deixa de ser um deserto e se torna uma escola. O cárcere não era uma pausa na vida de José.
Era um capítulo essencial do livro que Deus estava escrevendo nele. E quando entendemos isso, a espera deixa de ser perda de tempo e se torna parte do plano. O fator silencioso que prepara para a promoção. Domínio próprio em tempos de injustiça. Há momentos na vida em que a injustiça não é apenas uma circunstância, ela se torna um ambiente. José conheceu esse lugar. Ele não estava preso por causa de um erro seu, mas por causa da mentira de outros. E ainda assim, não permitiu que a amargura se tornasse sua conselheira. Há um silêncio poderoso em não responder na mesma moeda. Há um valor incalculável em não deixar que a injustiça molde o seu caráter. Provérbios 16:32 nos lembra: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. No cárcere, José não conquistava cidades, mas conquistava a si mesmo. Esse era o verdadeiro treinamento para o trono. Porque liderar não é apenas tomar decisões, é manter o coração limpo quando as decisões de outros o ferem. É fácil deixar-se guiar pela raiva quando a vida parece injusta. Mais difícil e mais transformador é manter-se fiel àquilo que é correto, mesmo quando ninguém está olhando. Domínio próprio não é ausência de dor, é decisão. É quando a alma sente vontade de gritar, mas escolhe a serenidade. É quando a mente quer planejar vingança, mas o espírito escolhe confiar no tempo de Deus. José não podia controlar os corredores do palácio, mas controlava o ambiente do seu coração. Ele sabia que quem se deixa dominar pela amargura se torna prisioneiro dela, mesmo fora das grades. E talvez seja por isso que, quando a promoção chegou, ele estava leve. Leve o suficiente para carregar a coroa sem deixar que ela se tornasse um peso de orgulho ou ressentimento. A habilidade que José desenvolveu antes do trono. Nenhuma oportunidade verdadeira chega sem antes ser precedida por um longo período de preparação. E na vida de José, essa preparação aconteceu no silêncio, longe dos holofotes. O dom de interpretar sonhos não apareceu de repente diante de Faraó. Ele foi cultivado no dia a dia, nas conversas, na sensibilidade espiritual treinada enquanto servia outros prisioneiros. Cada sonho interpretado antes daquele grande dia era como uma pequena pedra colocada na fundação de um edifício que ninguém ainda via, mas que um dia sustentaria peso e honra. José entendia que dons não florescem apenas sob aplausos, eles crescem no terreno árido da constância. Ele não estava diante de reis, mas agia como se estivesse, não para impressionar homens, mas para honrar Deus. Sua habilidade não era apenas técnica, era fruto de intimidade com o Criador. O discernimento que ele desenvolveu era tão parte dele quanto sua respiração. E isso não se constrói de um dia para o outro. É fruto de repetição, de prática, de ouvir com atenção, de se alinhar ao coração de Deus. Quando chegou o momento de interpretar o sonho de Faraó, José não precisou se preparar às pressas. Ele já estava pronto. E isso é algo profundo. O dia da oportunidade não é o dia de começar a se preparar, é o dia de revelar o que já foi trabalhado em silêncio. Muitos esperam a oportunidade para então desenvolver competência, mas José sabia que a oportunidade só encontra quem já está pronto. Foi por isso que ele não apenas interpretou o sonho, mas também apresentou soluções práticas. Porque a habilidade verdadeira é aquela que se traduz em ações concretas quando o momento certo chega. Porque a maioria perde o dia da virada por falta de preparação interna. O sucesso tem um brilho que seduz, mas ele também é um espelho implacável. Ele não cria caráter, ele o revela. Quando a promoção chega, ela apenas expõe o que já existe no interior. É por isso que tantos alcançam posições altas e pouco tempo depois caem de forma abrupta. Não porque lhes faltavam oportunidades, mas porque o alicerce interno não estava pronto para suportar o peso da nova posição. José não chegou ao trono por acaso,
e muito menos despreparado. O cárcere, que aos olhos humanos era um atraso, na verdade era a sala de treinamento. Ali, ele aprendeu a lidar com pessoas difíceis, a administrar recursos limitados, a manter a calma em meio a tensões. Cada situação era um ensaio silencioso para um futuro que ele ainda não via, mas para o qual estava sendo moldado. Assim, quando o dia da virada chegou, ele não foi apenas chamado para resolver um problema. Ele foi chamado para governar. Há líderes que se levantam rápido, impulsionados por talentos evidentes, mas sem a maturidade que sustenta o poder. E o que sobe rápido, sem raízes profundas, é levado pelo primeiro vento. O trono não é lugar para quem quer apenas destaque. É lugar para quem suporta o peso da responsabilidade. José não perdeu seu momento porque, quando a porta se abriu, ele estava completo por dentro. E esse é o segredo. Não é a oportunidade que nos sustenta. É a estrutura interna construída nos dias em que ninguém estava olhando. O papel da excelência mesmo em lugares pequenos. A grandeza de José não começou no trono. Ela começou na prisão, nos corredores silenciosos, onde ninguém aplaudia e poucos observavam. É ali que a excelência revela sua essência. Ela não depende de plateia, não precisa de reconhecimento imediato, não busca aplausos para existir. Provérbios 22:29 diz: Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. A diligência de José não era estratégica no sentido humano, era a expressão de quem ele era. Ele servia bem porque seu serviço era para Deus antes de ser para qualquer homem. Mesmo em um lugar que não refletia seu valor real, José não se permitiu entregar menos do que o seu melhor. Ele administrava, organizava, cuidava e interpretava sonhos como se estivesse diante de reis, mesmo estando diante de prisioneiros. Essa postura não nasceu de circunstâncias favoráveis, mas de um coração treinado para honrar em qualquer cenário. Ele não esperava estar em um lugar maior para ser excelente. Sua excelência é que o levou a lugares maiores. É nos lugares pequenos que se forma a musculatura do caráter. É na repetição silenciosa, na rotina que parece insignificante, que a alma aprende a ser fiel. José provou que quem é excelente no pouco não se perde no muito. Porque a excelência não é um ato ocasional, é um hábito moldado no secreto, que prepara silenciosamente o caminho para que, no dia certo, a presença de um rei não intimide, mas apenas confirme aquilo que já era verdade há muito tempo. Cuidado com a amargura que distorce a visão. A amargura é silenciosa no começo. Ela entra como uma sombra discreta, quase imperceptível, mas, se não for tratada, cresce até cobrir toda a paisagem da alma. José tinha motivos para deixá-la entrar. Traído pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo. Mas ele sabia que, se deixasse a amargura guiar suas percepções, ela distorceria tudo. A amargura é como areia nos olhos. Impede de ver com clareza, cria ilusões, transforma oportunidades em ameaças e portas abertas em armadilhas imaginárias. Quem vive sob o peso da amargura interpreta a vida a partir da dor e não da verdade. E isso pode ser fatal no dia da virada. Porque quando a oportunidade chega, ela exige visão limpa, discernimento afiado, coração pronto para agir sem o filtro do ressentimento. José manteve sua visão limpa porque alimentava a gratidão, mesmo no cárcere. Ele não se concentrou apenas no que perdeu, mas também no que ainda tinha: o dom, a fé, a presença de Deus. A gratidão não apaga a dor, mas impede que ela se transforme em veneno. José não permitiu que as injustiças definissem quem ele era ou como ele enxergava o futuro. Ele escolheu ver a vida com olhos de quem ainda espera o bem e não de quem já desistiu de acreditar. E foi essa escolha que o manteve pronto,
para que quando a lembrança chegasse ao coração de Faraó, sua resposta fosse de sabedoria e não de rancor. A virada vem para quem está pronto, não para quem está ansioso. A ansiedade corre como um rio impetuoso dentro da mente. Ela quer chegar antes, abrir portas à força, antecipar o que ainda não está maduro. Mas a história de José nos mostra que o dia da virada não é conquistado pelo apressado, mas pelo preparado. O tempo de Deus tem um ritmo que não se dobra à nossa pressa. E quem tenta forçar esse ritmo acaba desperdiçando forças que deveriam ser guardadas para o momento certo. Eclesiastes 3 nos lembra que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. José viveu isso. Mesmo quando tudo nele desejava sair da prisão, ele não permitiu que a ansiedade o tornasse imprudente. Ele não se jogou em oportunidades prematuras, nem tentou manipular as circunstâncias para apressar sua saída. Em vez disso, concentrou-se em estar pronto para o dia em que a porta se abrisse por si mesma. A ansiedade nos deixa inquietos, mas a expectativa saudável nos mantém despertos. Há uma diferença entre esperar com esperança e esperar com medo de perder o momento. José esperava com esperança, porque sabia que a porta certa se abriria e que quando isso acontecesse, ele teria a maturidade, a sabedoria e o caráter necessários para atravessá-la. Esse é o segredo. A virada vem não quando queremos, mas quando estamos prontos para que ela dure. O que fazer enquanto a porta não se abre? O tempo de espera não é um espaço vazio. É um campo onde sementes invisíveis estão sendo plantadas. José não sabia o dia nem a hora em que a lembrança de Faraó viria, mas isso não o impediu de cuidar do que estava diante dele. Ele administrava bem as pequenas responsabilidades, mesmo sem saber se essas tarefas o levariam para mais perto de sua liberdade. Não havia arrogância no seu servir, nem descuido no seu trabalho. Ele entendia que fidelidade no presente é o solo onde se constrói o futuro. Enquanto a porta não se abre, há um trabalho silencioso que precisa ser feito. José desenvolvia seus dons, não apenas como quem aperfeiçoa uma habilidade, mas como quem afina um instrumento para que esteja pronto quando for chamado a tocar. Ele também cultivava relacionamentos saudáveis, porque sabia que as conexões verdadeiras são pontes que Deus usa para mover histórias. E, acima de tudo, mantinha sua integridade, pois compreendia que a porta certa nunca se abre para quem perde a essência no caminho. Essa é a beleza do tempo de espera. Ele nos ensina que não é a impaciência que nos leva ao próximo capítulo, mas a constância. José não estava parado. Ele estava sendo moldado. E quando finalmente a porta se abriu, não foi surpresa para ele estar pronto. Foi consequência natural de uma vida vivida com propósito, mesmo no silêncio. O esquecimento que abre caminho para a lembrança certa. O esquecimento de José pelos homens não foi um erro de percurso. Foi o cenário perfeito para que, no momento certo, a lembrança viesse da única pessoa capaz de mudar sua história: Faraó. Se ele tivesse sido lembrado antes, talvez não estivesse preparado para o tamanho do desafio que o aguardava. Mas o tempo de Deus é preciso, e sua lembrança veio no instante exato em que sua preparação interna coincidia com a necessidade do reino. Provérbios 3:5-6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. José viveu esse princípio. Ele não tentou criar atalhos. Permaneceu fiel, mesmo sem compreender todas as peças do quebra-cabeça. Como uma semente enterrada, invisível por um tempo, mas crescendo de forma silenciosa até romper a terra, sua vida foi germinando no escondido, até que chegou a hora de florescer diante de todos. Daniel, assim como José, também foi promovido repentinamente após um longo período de fidelidade silenciosa. Ambos provaram que a honra visível é sustentada pela preparação invisível. É no silêncio que se constrói a firmeza para carregar o peso da visibilidade.
E quando o dia da virada chega, ele não surpreende o preparado, apenas confirma aquilo que já estava sendo lapidado na sombra. Porque o esquecimento dos homens nunca impede a lembrança de Deus. E essa lembrança sempre vem na hora perfeita.